E aí, estamos aqui em mais um episódio do podcast Negócio Real. Esse é o podcast que traz histórias por trás das grandes negociações do mercado imobiliário, principalmente das incorporações. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um cara que tem uma larga experiência, está há muitos anos, ele vai contar aqui, já trabalhando nesse segmento. Ele participa de muitas intermediações de terreno, mas já é um cara que foi para um outro patamar, é um cara que ensina, que é mentor também. Então hoje a conversa aqui vai ser um nível altíssimo. Eu estou com o Gustavo Feola. O Feola, que é mais conhecido como Feola no mercado, né, Feola? A gente que se conhece há bastante tempo. Ele é engenheiro de formação, certo? Sim. E começou no mercado imobiliário em 2008, mais ou menos? 2008, você iniciou? Isso, Então já tem uma longa trajetória. Eu comecei em 2009, lá na Gafisa, né, dentro da incorporadora. Você já começou trabalhando com terrenos. Na realidade eu vou contar um pouquinho antes. Eu comecei até um pouquinho antes, quando eu era mais jovem, que meu pai teve construtora. Quando eu era jovem, eu acompanhava meu pai nas construções, então eu falo que eu nasci realmente nesse... Já com o DNA do DNA, eu ia ver terreno com ele, na realidade a gente fazia muita obra para terceiros, fazia obra comercial, residencial, industrial, então aquele negócio bem old school, ainda era época de prancheta, então a gente tinha construtora raiz, então o pessoal contratava a empresa do meu pai para fazer obra por administração e por empreitada, era muito interessante, então aí eu cresci naquele meio e paralelo minha mãe, meu avô tinha comércio de roupas de loja, a gente teve fábrica de meia, a parte árabe da minha família, não a parte italiana. Então eu brinco que eu nasci no balcão de comércio, né? E eu também tive a parte técnica. Depois eu virei engenheiro em 97, fiz faculdade de engenharia. Então eu uni esses dois nichos combinação explosiva, hein? Comerciante com imobiliário. Total. E bem coisa de 25 de março, os árabes, aquele negócio de ficar na porta. A gente vai tendo muitas lembranças assim, e eu sempre falo pro pessoal do mercado imobiliário que o maior MBA que existe é o balcão. Não importa se é um balcão de uma loja ou um balcão... O balcão é entre aspas, né? Por quê? Porque a gente trabalhando com o público, com as pessoas, a gente aprende muito. A gente aprende a ler as pessoas, né? Então, sabe se a pessoa tá turrona, se ela tá mais leve. E numa loja, por exemplo, você vê todo tipo de gente. Você vê rico, você vê pobre, você vê todos os tipos de pessoas diferentes. Então, se aprende muito. Então, eu falava que quando entrava um cliente na loja, eu já... Você era observador já, extremamente. Isso é uma característica importante de quem negocia. Eu sou extremamente observador, eu não esqueço a fisionomia. Eu posso ver uma pessoa hoje, uma vez na vida, eu gravo o nome, gravo o que aquela pessoa estava fazendo, e às vezes eu encontro em lugares assim, num shopping, às vezes em aeroporto, às vezes viajando, eu falo, poxa, essa pessoa eu já encontrei em tal lugar. E aí eu puxa um assunto sobre algum assunto em comum, a gente relembra, né? Fala, eu te conheci naquele lugar tal. Sim. Então, voltando eu comecei efetivamente no mercado de intermediação de áreas em 2008. Por quê? Meu pai começou a ter problema de saúde, etc e tal, e aí a gente teve um momento difícil na construtora do meu pai, a gente acabou tendo problemas da empresa em si e tal, e aí a gente acabou vendendo a empresa, tivemos um problema sério na venda da empresa, depois eu fiquei alguns anos pagando contas, dívidas, etc e tal, eu falo que isso foi um grande aprendizado, se aprender na dor, não só no amor, né, a gente aprende muito na dor, com certeza. E assim, ali foi um grande aprendizado, e aí eu tive a orientação de um grande incorporador, amigo da família, que ele falou, por que você não monta uma empresa de negociação de terreno? Na verdade, por que você não vira corretor de terreno? Que o mercado era muito mal atendido, o corretor achava que era só colocar na frente ali, vendedor, juntar comprador, as pontas e tá tudo certo. E não era isso. Ele falava assim, você pode não ter uma experiência ainda grande na corretagem, mas você você é engenheiro, você tem algumas experiências de construção do balcão do lado de lá do incorporador, que a maioria dos corretores não tem essa visão. Eles acham que tudo fecha a conta, tudo dá para pagar, e não é assim. E aí eu comecei a trabalhar, fui indicado, eu sempre falo, isso já é público, o pessoal sabe, aí minha primeira negociação foi com a Diálogo, uma incorporadora muito grande aqui de São Paulo, para quem não conhece, né? E eu sempre falo isso, que minha primeira comissão foi de um terreno de 6.500 metros quadrados na Zona Leste, eu ganhei sozinho, o valor da comissão foi exatamente o que eu precisava para pagar contas na época da empresa do meu pai, então nada é por acaso, e eu sempre falo isso com o maior orgulho, eu chorei no banheiro da Diálogo, quando eu recebi a efetivação no dia da escritura, eu chorei porque foi a maior emoção que eu precisava. Quando foi isso? Que ano? Foi em 2007 para 2008, quando você começou. Então assim, eu falo que ali foi um começo, eu passei
passei anos assim, pagando conta, de quem teve consultora sabe, quando você tem alguns problemas financeiros, etc e tal. Então eu passei muitos anos pagando conta, arredondando as coisas, e eu comecei com o pé direito, que você imagina você vender o primeiro terreno, você que trabalhou... Cara, terrenaço. 6.500 na Vila Carrão, na Avenida 19 de Janeiro. Você imagina vender um terreno desse tamanho, no primeiro negócio. E eu lembro, até tem uma história divertida, que o metro quadrado na época era na faixa aí de uns de R$800 o metro quadrado. E eu lembro que a proprietária do terreno queria um valor X e o pessoal da incorporadora queria Y e tal. Tava ali no meio. Aí eu falei assim, putz, eu não tô tendo mais argumento para o que eu faço. E era meio do caminho, era meio que um pedia 1.000, outro pedia 700, pagar 700, não tava longe. E aí eu lembro que eu falei assim, poxa, eu vou usar alguma coisa de balcão aqui de comércio, né? Aí eu falei assim, ó, vamos pensar no número 7, né, que o metro quadrado ficou ali na faixa de R$700 o metro. Eu falei assim, 7 é o número da fortaleza, é um número forte, é um número bonito, vamos fechar nesse número. E a dona do terreno falou assim, fechado, gostei do número, e a incorporadora também. O Guilherme, que é o sócio da Diálogo, ele falou, fechado. E aí nós começamos com o pé direito. Eu falo com muito orgulho e tenho grande gratidão por ter começado com o pé direito com essa empresa, fechando o negócio com essa empresa, e aí não parou mais. Aí você começa com outro, um vai indicando o outro. Na época não tinha Instagram, não tinha nada disso, tudo indicação. Tudo indicação. E eu lembro que quando eu comecei minha empresa, eu montei até um site que eu comecei a colocar alguns terrenos que eu captava. Tive uma chamada, nada na época. Eu falei, tá errado. Né, eu acho que o incorporador não vai ver um site né, e eu comecei a perceber que não era assim que negociava terreno, que você tinha que fazer um trabalho muito mais de boca a boca, você apresentando para o incorporador, né, mostrando a necessidade daquele proprietário de terreno. Não é só o valor, você sabe muito bem que às vezes não é só valor, tem muita coisa por trás, muita coisa, né? Às vezes nem ele sabe o que é o valor exatamente que ele precisa. Ele sabe quantos terrenos que a gente fala. E um parênteses, quando a gente fala terreno, para quem não é ou está começando no mercado de terreno não é um terreno planinho, né, demolido, lindo, bonito, não é isso. Às vezes, quando a gente fala terreno, é uma possibilidade de junção de imóveis que vão virar uma incorporação. Né? E aí eu lembro muito bem que os meus primeiros terrenos foi tudo composição de casa, a sequência, né, desse terreno. E sempre a gente procurava, a gente em negociação precisa sempre usar metáfora, comparar, né, fazer comparações mentais, assim, porque às vezes a pessoa não entende a nossa linguagem. Né? Não adianta você tem que falar diferentes linguagens, né? Porque o incorporador tem uma linguagem, o proprietário, cada hora você está na mesa com alguém, um perfil diferente. A gente fala desde com uma senhorinha de 80, 90 anos que nasceu naquele imóvel, e para ela não adianta você falar de valores, de taxa interna de retorno, rentabilidade, não adianta, não é a linguagem dela. E aí às vezes você vai sentar com um proprietário de um banco, quantas vezes a gente já sentou com proprietários de banco, proprietários assim, que são literalmente bilionários, não nem milionários, bilionários, que para ele não tem tempo, ele quer saber número, resultado. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, André, todo mundo é carente. Todo mundo necessita atenção. Olha lá, atenção. Guarda essa palavra, atenção. Atenção e carinho. Sempre. Todo mundo, por mais poderoso que a gente possa pensar que a pessoa por mais rica que seja, ela gosta do carinho. Ela gosta porque as pessoas precisam disso. Né? E quantas negociações que eu já fiz com pessoas muito poderosas, que às vezes você fala, puxa, eu preciso lá 20 minutos só falar com a pessoa, às vezes você fica 2 horas, porque ela quer conversar com você, ela quer saber de outras coisas. O que você está dizendo é que, em geral, tem um elemento emocional por trás dos negócios. Não é algo friamente calculado. Por mais que seja uma planilha de viabilidade, etc e tal, a gente tem que entender a necessidade do outro. Então, o que eu falo para muito incorporador, principalmente incorporador, que são incorporadores que vieram de um mercado mais, diríamos assim, aquele camarada que trabalhou em grandes empresas multinacionais. Mais pragmático. Pragmático. Ou ele vem, quantos filhos de proprietários de SA, que né, na época, né, os gestores, os presidentes de SA que montaram a sua empresa, que às vezes eles têm uma cabeça muito fria. E não.
você precisa, às vezes, abaixar mais financeira, um pouquinho. né? Financeira. Você precisa abaixar um pouquinho o degrau. Eu não vou falar que você tem que ser amador, mas você precisa abaixar um pouquinho o degrau, porque senão a pessoa não vai entender a tua linguagem. Você fica até, não vou falar arrogante, mas a pessoa começa a entender de outra forma a tua linguagem, o teu jeito de falar. É isso. E aí, se a comunicação não encaixa, não tem fechamento, né, Fiola? Exatamente. O que você falou dessa questão de ajustar a linguagem é uma habilidade de comunicação, né? Que a gente precisa usar para negociar. Você desenvolveu isso ao longo do tempo? Você já tinha essa característica? Como que foi para você? É muito doido isso. Eu estava pensando outro dia que muita gente fala assim, negociar é uma arte, é uma técnica, você aprende, você tem faculdade, não tem. Eu acho assim que é um pouco de nascença, eu acho que é um pouco de infância, de criação. Eu acho que sim, apesar que quando eu era moleque eu era envergonhado, super envergonhado. E não nego que eu sou envergonhado hoje, não, né? Mas é óbvio que a gente vai criando, vai tirando as cascas, né? Vai quebrando. Não tenha dúvida. Mas, por exemplo, eu lembro que nas primeiras idas minhas, naqueles anos, quando as empresas viraram SA, aquele boom de SA, que às vezes a gente ia conversar com o presidente de uma empresa, um diretorzão, que a gente sabia pelo mercado que ele era um cara mais duro, um cara mais... Eu entrava às vezes nas reuniões um pouco tenso. Mais acanhado. Falava às vezes umas bobagens, não de mentira, não isso. Mas às vezes você errava, falava algumas coisas que você... Por falta de conhecimento. De vivência. Então, a nossa atividade de intermediação imobiliária no Brasil, hoje que está tendo mais cursos, mais livros, não tinha. Sim. Coisa de 10 anos para trás, imagina, não tinha livros, não tinha didática. Ferramenta para a galera acelerar esse desenvolvimento. Era tudo tentativa e erro. Tudo tentativa e erro. Então, a gente foi amadurecendo, aprendendo. E hoje, por exemplo, eu gosto de ajudar muitas pessoas, principalmente quem está começando, porque eu vejo, às vezes, algumas coisas meio erradas. Às vezes eu vejo pessoas que querem começar de um jeito diferente. A pessoa acha que, às vezes, tem que botar uma roupa maravilhosa, tem que alugar um carro lindo, comprar um carro lindo para chegar na incorporadora assim. Que, eu vou abafar, o incorporador vai achar que eu estou no mesmo nível, tal. Não é isso que vai fazer você vender mais ou menos. O que vai fazer é a confiança de tempo que você vai estar trabalhando com aquele incorporador X ou Y. Por quê? Porque ele vai sentir confiança em você. Geralmente, quando o incorporador não te conhece, ele vai soltando as informações devagar. Sim. Ele não vai te abrir uma até gerar confiança, né? Gerar confiança. Ele não vai falar muitas das coisas da vida pessoal dele. E é natural, você vai pegando confiança, você começa cada vez mais conhecendo. No entanto, que você, quando vai defender uma empresa, você vai apresentar uma proposta da empresa X, o que acontece? Você já sabe aquela empresa de A a Z. Você parece o dono da incorporadora falando. Sim, você exatamente. Fala como ela trabalha, tipo de produto. E aí você já sabe como induzir alguma negociação. Eu gosto particularmente de conhecer bem o bastidor de uma incorporadora, porque eu sei onde ele consegue chegar aos números. Eu peço para ele falar, me abre o jogo, fala quanto que você consegue chegar nos números para pagar naquele terreno, permuta tanto, dinheiro tanto, tal. Você já ganha um pouco mais de autonomia. Autonomia, aí você consegue induzir, às vezes, o dono do terreno. Olha, isso aqui não dá. Por quê? Negociar terreno é muito difícil. Tem um intangível, tem muita coisa que não é só fazer conta e avaliação. Imagina, às vezes a pessoa nasceu lá, a pessoa tem um apego emocional. Então, você tem que quebrar isso. Obviamente, o terreno vale o que pode ser feito em cima, né? Isso é uma regra que todo mundo que trabalha no mercado sabe. Zoneamento, N coisas. Mas precisa sempre entender o cenário do lado do vendedor. Perfeito. Você já está treinando e ensinando pessoas já tem algum tempo, né? Que você está fazendo isso. Onde que você identifica mais dificuldade assim, nas pessoas? É no conhecimento, técnico ou financeiro, seja lá do tipo de negócio que eles vão fazer, incorporação, entender como é que funciona, aproveitamento e tal, ou é no emocional? São travas que as pessoas têm para sentar na mesa com alguém, para lidar com um tipo de pressão, com a frustração, com a expectativa? Onde que está como é que está essa balança aí? Tem tudo um pouco. Eu acho assim, como o nosso ciclo é demorado, o retorno financeiro para um corretor, ele precisa ter essa ciência.
que demora para você receber. Às vezes as pessoas falam, fecha a comissão de não sei quanto, tal, mas as coisas demoram. Às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos para você receber uma comissão daquela. Então você tem que administrar as frustrações também. Saber que às vezes você pode dormir rico e acordar pobre. Quantos casos que a gente tem que a gente fecha o contrato de comissão, tá tudo indo lindo, maravilhoso naquele prazo, para quem não conhece, prazos resolutivas, né? O tempo que a incorporadora, a consultora vai fazer análise de documentação jurídico, técnico, ambiental, tudo aquilo para ver que não tem problema nenhum e ela vai efetivamente comprar o terreno, que eu falo que terreno fechado é terreno escriturado. Perfeito. Né? Então, isso é uma grande verdade. Verdade. E, aliás, comissão para quem trabalha com terreno é escritura e dinheiro no bolso. É isso e aí. dinheiro no bolso. É isso aí. Porque, olha, eu já peguei cada situação que você fala, nossa, tá tudo certo. Então, assim, o que acontece? A sua pergunta. Tem corretores que estão iniciando na área que eles têm a dificuldade técnica mesmo, eles não sabem o processo todo. Certo. Então o ideal era eles entenderem como incorporadora como é que funciona, acompanhar o processo inteiro, de como funciona a análise de um terreno, parte jurídica, parte técnica, tudo isso. Sim. Porque ele vai ter mais poder de explicar para um dono de terreno. Tem o outro corretor, que é aquele corretor mais é mais acanhado, é um pouco a questão da própria vida pessoal dele, ele tem um pouco mais de vergonha, Sim. ele nunca trabalhou com números tão altos, né? Então às vezes ele vai falar assim, terrenos de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Se sente intimidado? Sente intimidado, não adianta. Então ele precisa começar a entender que isso é natural. E uma outra dica que eu falo, não faça conta de comissão. Isso parece... Né? Tem muito corretor que fala para mim, tá louco, tem que fazer conta, tal. Tem a hora certa de fazer conta, porque a gente que trabalha no mercado de terreno, que já tem mais vivência, a gente sabe quantas incorporadoras vão pagar de percentual. Tem ali um range, tem né, X a Y e tal, né? Pode pagar um pouco mais, um pouco menos, não tem milagre. E assim, às vezes você tenta negociar um pouquinho mais, tal. Então, a gente sabe os números. Então não adianta ter estresse. E eu sempre falo o seguinte, tem corretor que chega e fala assim, não, a comissão, eu já negociei com o dono do terreno, ele vai pagar tanto de comissão. Às vezes eu falo o seguinte, a comissão sai do negócio. Exatamente. A comissão sai do negócio. Então, no fundo, quem vai pagar é o incorporador. No fundo, eu prefiro sempre receber da fonte compradora. Sim. Porque é uma fonte só pagando. Não são 10 casinhas pagando, 25 herdeiros de uma casa, que é a fração ideal. Vai depender de um monte de gente ali. Não, então sempre é melhor receber de uma fonte só. Então, tua pergunta é bárbara por causa disso. Tem todo tipo de corretor. Os corretores mais experientes que trabalham na área de apartamentos ou salas comerciais e vêm trabalhar com terreno, eles têm algumas coisas, umas vantagens que eles já têm mais bagagem comercial de negociação. Sim. Mas o que precisa é dosar o quê? O timing, que o nosso timing é extremamente demorado. 3 palavrinhas mágicas que eu falo para quem quer negociar terreno é estratégia, paciência e resiliência. Olha lá, essas palavras... Estratégia, você negociar um terreno não é pegar a proposta e começar a soltar para tudo que é proprietário de terreno vizinho, não. Pensar bem, para quem que você vai mandar a proposta primeiro? Para o João, para o Pedro, para a Maria? Vamos por aqui, vamos por ali e tal. Segundo, paciência, muita paciência. Eu até brinco, outro dia eu postei até no Instagram, no LinkedIn, tolerato de paciência, a gente tem que tomar o remédio o tempo inteiro. E a terceira... Até porque se você só antes de você passar para o próximo, se você não dosar e não treinar essa paciência, você pode inclusive atrapalhar e botar o negócio a se perder, né? Eu já vi situações assim, que assim, a afobação... E muitas vezes, tudo bem, você tem 2 partes ali que são as partes principais, comprador e vendedor, mas tem o intermediador, às vezes ele toma uma posição relevante que ele de fato precisa se posicionar. O cara afobado, às vezes ele pode colocar tudo a perder, né? Estressar uma parte demais. Eu já vi situações assim, então essa questão da paciência. Eu já tive várias situações de eu não entregar proposta sexta-feira, final da tarde.
É o feeling de que não é o Porque momento. Porque você sabe que o cara vai pôr lá na mesa no fim de semana, e os antigos do mercado imobiliário falam, né? O fim de semana é o inimigo do mercado imobiliário. Esse fim de semana. Fim de já semana, sofremos muito com esse fim de semana. Etc. Conversa com mais gente. Aí eu brinco que sempre tem o cunhado metido a corretor, né? Que eu brinco até com o meu cunhado, que ele é advogado, eu falo pra ele, cunhado, cuidado aí, não vai ficar dando muito palpite, porque, assim... Tem que saber dosar. Então, é o que eu comentei. Você tem que ter estratégia para negociar, tem que pensar junto com o incorporador. Às vezes não é a hora de mandar proposta, tem um dia certo, tem um momento certo. A questão da paciência e o terceiro, resiliência. Quantas vezes a gente tem que dar uma de bobo? Quantas vezes a gente tem que fingir que não escutou? Ou quantas vezes a gente tem que recuar? A gente tem que saber entender certas situações. Eu já cansei de ter situações que eu falei para o incorporador que o proprietário pedia, exemplo, R$10 no terreno dele. E aí, na hora dele sentar na mesa com o incorporador, ele fala assim, não, eu não pedi R$10, eu pedi 17. E aí, obviamente, que eu já falo para o incorporador, ele provavelmente é um camarada que vai vir com alguma surpresa. E o incorporador, ele sabe. Ele fala assim, nossa, eu não tinha entendido bem o número. Tem que ter o jogo de cintura. E a gente tem que falar, não posso falar na frente, não, você me falou que era 10, aqui e tal. Só se for um caso extremo. Mas a gente tem que ter essa habilidade. E isso, como é que você treina nas pessoas que você vai ensinar, Feola? Como é que você ensina o cara a ter resiliência? Porque você já desenvolveu a tua, imagino que ao longo do tempo você foi treinando isso. Agora, essas pessoas que estão agora... te procurando para serem orientadas. Como que você... Eu falo que precisa treinar no dia a dia. Não tem outra forma. É treinar no dia a dia. Então porque essa resiliência ela é emocional, principalmente, total, né? Total. Então precisa respirar. Eu falo, respira e tenta não passar isso pro cliente, pro proprietário do terreno e tal. Só que o que acontece? Às vezes a gente é ser humano, é feito de carne e osso, a gente erra, a gente falha. Quantas vezes eu falho, obviamente, a gente não é dono da verdade, a gente erra, mas a gente tem que treinar no dia a dia. A gente tem a maior possibilidade de treinar no dia a dia, porque a gente tem todo dia esse tipo de negociação. Eu costumo revisar o WhatsApp de vários parceiros meus corretores. Quando eles me mandam, eu reviso. Às vezes os corretores me mandam e falam assim, o que você acha? Tá bom para mandar... revisar a mensagem que ele está enviando. Mensagem. Tá. Eu falo assim, me manda que eu vou dar uma olhada. Então eu tiro um pouco, às vezes, a pressão do que ele está colocando ali naquela... Ainda mais hoje, que tudo que você lê, a pessoa vai ler o que ela quer pensar. Então tem que tomar cuidado. Então não adianta você cobrar, às vezes, não é hora, às vezes, você cobrar no WhatsApp. Então, às vezes, você precisa dar uma quebrada. Então, eu até sou um pouco mais leve do que muito corretor que cobra um pouco mais duro, mais pesado. Tem um momento de você cobrar mais duro? Tem. E você tem que conhecer o outro lado também, O outro lado. É isso, você pode perder a mão ali e atrapalhar o negócio. Entendo? Né? Então, eu sempre peço para os corretores que são parceiros meus, eu alinho, vamos fazer o e-mail junto, vamos olhar o WhatsApp junto. Claro que não é o dia a dia, né? Tem coisas que a pessoa já vai tocando sozinha. Vai aprendendo. Vai aprendendo, mas tem situações, às vezes você vai encaminhar uma proposta, ou a pessoa fala, não, eu acabei de receber uma proposta do João da Silva, concorrente e tal, e a gente nem imaginava. Aí eu falo, espera, não responde, vamos ver se ele pode apresentar essa proposta para a gente poder comparar banana com banana, melão com melão. Porque não adianta só a pessoa falar, eu recebi 15 mil metro quadrado e você me mandou 12. Pra você entender o que é. Tem muita coisa por trás disso, né? Agora, essa dica pode parecer simples e até boba. Respirar. Eu vou te falar que continua sendo uma das melhores técnicas, infalível, porque é isso, vai te trazer presença, consciência, né? Se a pessoa tiver isso como uma prática mesmo, né, introjetada ali e souber usar isso no momento certo, cara, ajuda muito. Sim. Eu sei porque eu já pratiquei muito e continuo usando isso, porque a gente precisa desenvolver essa resiliência, vai se deparar com diversas situações de ter um atrito com a outra parte. Sim. É o que você falou, às vezes vai escutar o que não quer. Porque você não tem controle sobre o que o outro vai falar. Exato. E muitas vezes você vai sentar na mesa com alguém e você não conhece a pessoa que está do outro lado. Não sabe de onde vem, qual que é a bagagem, a história de vida daquela pessoa, se ela tá bem naquele dia, se ela não tá, os problemas emocionais que ela tá vivendo. E muitas vezes você vai sofrer algum tipo de ataque, né, verbal, ou até de energia mesmo. Você vai sentir ali uma opressão. Tem que saber lidar com isso. Eu sempre falo, André, que tiver oportunidade de fazer curso de mediação
É maravilhoso. Olha Existe só. mediação judicial e mediação privada. Tá. A mediação privada é o camarada que quer ser mediador para cuidar de conflitos de uma empresa, por exemplo. Sim. Empresa familiar ou empresa que seja. A judicial, você vai trabalhar às vezes num fórum, ajudando a famílias, principalmente aqui no Brasil, é mais a parte familiar, né? Então, briga de família, né? E questões com filhos e tal. Sim. Mas é uma grande escola. É uma grande escola. Boa dica também. Por quê? Porque você aprende técnicas. Uhum. Então, uma das perguntas que você fez, como é que você aprende, ensina as pessoas, etc. Ou é isso, você tem algumas técnicas que você pode aprender, existem cursos que você pode fazer. Interessante, muito Mesmo que a pessoa tenha algum dom de nascença, ou ela trabalhando no comércio, em outra coisa tal, ela é bom treinar. Então, um exemplo claro disso, que hoje em dia está na moda falar tanto, a história da escutativa. Sim. Escutar muito mais do que falar. A gente, quando está numa mediação, a gente tem que escutar. E aí escutar com atenção, né, Fiola? Atenção. Não é escutar naquela... Não. Porque muitas vezes, assim, a gente se pega e se não houver essa atenção, a gente, mesmo a gente sabendo disso e já tendo treinado isso, quantas vezes num diálogo ali, numa conversa com alguém, você não se pega pensando no que você vai responder ao invés de estar ouvindo atentamente o que a pessoa está falando, né? Então essa escutativa, não é só deixar o outro falar, né? É deixar o outro falar, mas com a tua presença, né? Escutando de fato ali, não ruminando pensamentos na tua mente, o que você vai falar depois e tal, porque senão você já não está escutando, né? Às vezes até uma atitude sua, se você fizer assim, às vezes, numa mediação de um lado e o camarada que está, entre aspas, do outro lado da mesa, ele pode falar, você tá do lado dele. Sim, de concordar com a fala. Então, até a postura Com física, certeza, você sim. tem que tomar cuidado. Então, numa negociação, é o que eu falo, você tem que tomar muito cuidado. O que me deixa muito bravo é corretores que estão, às vezes, do teu lado, parceiros, que às vezes a pessoa está desabafando a vida dela, falando milhões de coisas ali na mesa, ou na sala dela ali, blá, 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 e o camarada começa a interromper. Fica impaciente. Impaciente. Ele já quer falar, mas quanto o senhor quer pedir? Não, escuta, porque as pessoas se entregam. As pessoas se entregam. Então você tem que fazer perguntas certas. Sim. E se você prestar atenção na tua pergunta, você vai prestar atenção muito melhor na resposta. Como você prestar atenção na sua pergunta? Sua pergunta precisa ser uma pergunta bem feita, na hora certa. Então tem histórias, né? Quem estuda isso de mediação, perguntas reflexivas, abertas, né? Abertas, tudo aquilo. É muito legal. O que a pessoa... É muito legal. Exatamente. Quem não teve oportunidade, procure vale a pena, estudar sobre os tipos de perguntas, sabe? Você começa a abrir teu leque. Você vê que negociação não é só blá, blá, blá. Negociação tem muita técnica. Tem estratégia, então, né? Estratégia, então tem história do corpo. Isso aí é tão velho a gente falar isso do corpo fala, etc e tal, que a gente já tá num mundo acima. Por quê? Quando eu falo a gente tá, as pessoas já estão no mundo acima, elas não olham só o corpo. Elas olham o quê? O tudo olhar. Comunica, né? Comunica. Microexpressão, né? Microexpressão. E a gente percebe isso, né? O pior negociador que tem é o que não fala. Eu peguei outro dia uma negociação de uma pessoa muito difícil. Calada. Caladíssima, ele não mexia a mão. E a gente tentou pegar referências com os vizinhos. Era oriental, etc. Não? Não, Porque não eu era. já lidei com alguns orientais que... Não era. Pra minha surpresa, não era. era. Ele até uma das partes da minha colônia, a colônia árabe, tudo, e geralmente o árabe é de conversar. De falar mais. De falar mais. De falar mais. E quebra o clima, que eu Sim. conversei um pouco, tal, falando um pouco de viagens, tal. E, aliás, isso eu fazer um parênteses aqui. Falar sobre viagens, falar sobre algumas coisas do dia a dia, sem entrar em méritos muito político, muito futebolístico, tudo... De opinião, De né? opinião, porque às vezes você entra, é normal, você entra na casa de um camarada que tem uma bandeira do Palmeiras, você é palmeirense, você vai quebrar o clima e vai falar. Se conectar, é vale normal, a pena. mas você não pode forçar a barra com aquilo. Porque às vezes tem pessoa que não gosta. Você falar de política, às vezes tem que tomar cuidado. Sim. Agora, você quebrar o clima, você começar a observar, e você falar assim, nossa, tem aqui umas estátuas lá da Índia. Você já teve na Índia.
Por que você não pode puxar um assunto e começar a quebrar o clima falando disso? Muito bom. Nossa, você muito gosta da Índia, você gosta de coisas orientais, etc e tal? Poxa, eu gosto, eu já tive na Índia. Mas aí o corretor também não pode chutar o pau da barraca, não pode extrapolar. extrapolar, porque eu não tô nem pensando nisso, mas se o cara fizer isso, tá roubado, Exato. já acaba ali o negócio. Mas é achar esses pontos em comum que geram conexão entre as pessoas, né? Conexão. Então, o corretor precisa sempre abrir o leque com isso, ele precisa prestar atenção. Hoje em dia, a gente tem muita informação. Às vezes, antes de você ir numa reunião, que você não conhece o proprietário do terreno, mas você tem o nome dele, você sabe onde ele mora. Com Instagram, com Facebook, com tanta coisa, dá um Google, dá uma olhada, tenta saber um pouquinho mais da vida dele. Mínimo, né, Pesquisar de o mínimo. Aí, às vezes, você vê que tem uma pessoa em comum ali no Instagram. Pergunta para aquela pessoa em comum, você conhece o João da Silva? Não conheço, ele só é amigo porque, sei lá, o cara me chamou porque é amigo. Não, mas eu conheço, esse cara é amigo de uma amiga minha, tal, parece que ele mexe com isso, tal. Aí você já começa a criar conexões. Muito bom. Então, isso é muito importante as pessoas prestarem atenção. Esqueçam um pouco a questão só de número. Quanto dá para pagar e quanto eu quero receber. Não, a negociação é um leque muito maior. Muito bom. E me fala como é que você lidou com esse proprietário que era mais calado. Eu fiquei curioso agora. Como é que você desenvolveu essa negociação? Não é fácil. Aí o que eu fiz? A gente começou a entender um pouco melhor a ideia dele, aí eu fui buscando, aí eu descobri que ele vendeu um terreno para uma incorporadora que eu conheço também, o pessoal. Tá. Aí eu entrei em contato com eles, falei, como que vocês conseguiram resolver? Você vê, a gente tem que ter humildade de pedir. E usar as ferramentas que você tem na mão também, né? De pedir ajuda, pedir conselho e tal. Eu só brinquei com eles, eu falei, só vocês não entram na outra área dele, hein, que eu já tô aqui, né? Mas a gente já tinha fechado vários lotes, tal, ali do lado. E você sabe muito bem, André, que no mercado, o mercado é uma azeitona, todo mundo se conhece. E assim, as pessoas tendem a ser honestas, tendem a te respeitar, tendem a trabalhar do teu lado. Então, quando você tem uma situação dessa, acho que você já passou várias vezes por isso, estou negociando com esse terreno tal, aí vem uma concorrente onde você estava ali tal, você fala, puxa vida, eu já estou aqui tal. Às vezes o pessoal tira o pé, tira o pé. Sim, tem né? Tem uma lealdade, né? Uma lealdade se você deixar claro ali, tal, poxa, eu já estou avançado tal. Em geral, tem gente que faz isso. Aí você fala assim, não, mas você está sendo inocente, está cheio de gente que vai e tal. Às vezes o corretor, concorrente, ele não fala que está tendo outras negociações ali, ou o dono do terreno não fala. Às vezes o dono do terreno está fazendo um leilão descarado. Eu já tive várias situações de minuta. Muito. O cara está fechado, pode fazer a minuta, tava 2 dias para assinar a minuta, tudo certo. O cara, olha, obrigado, não vou seguir mais com você porque eu assinei com outra empresa. Isso acontece mesmo. Aí você vai fazer o quê? Você não dorme aquela noite, é normal, você fica mal, você fala, caramba, perdi um negócio ali e tal. Mas você tem que virar a página, dia seguinte. Vira a página, que senão você vai ficar remoendo aquilo, você não vai. O que não é para ser, não é. Eu tenho essa filosofia. Que não é para ser, não é. Então não adianta forçar situações. Eu já tive situações em vida profissional que eu forcei muito a barra, só deu errado. Parece que os sinais dão e você às vezes não quer ver. Então precisa prestar atenção nos sinais. Muito bom, porque aí você acaba se desgastando, se você não está atento a isso, né, e colocando a tua energia mesmo num negócio que não vai para frente. Você vai despender energia, né, em algo que já não tem potencial e está deixando oportunidades de lado, provavelmente, né? Sim, e você comentou desse caso aí do proprietário que era calado. Como que eu fiz, né? Eu fiz só para te ajudar no complemento. Falei com a incorporadora, né? Só para não esquecer o raciocínio. Falei com a incorporadora, como eles fizeram, eles falaram, a gente foi pegando confiança, foi conversando e tal. O que a gente fez? Além disso, a minha parceira corretora, ela também é muito habilidosa tal, ela descobriu o nome da mulher dele. Foi um dia no comércio que eles tinham, conheceu a mulher dele, falou, eu tô aqui do lado, que eu tô negociando, eu sou a fulana de tal, sou parceira do Gustavo Feola, tal. Quebrou o clima, ela é muito simpática, começou a quebrar o clima e ela era a que falava. Aí engatou. Aí a gente chamou ela para uma reunião, convidamos ela tal, e foi indo. Aí ele começou a se soltar. Lembra como se fosse hoje, ele ficava assim e ele começou a se soltar. Então,
a gente vai tendo que usar elementos para ajudar. Você tem que mudar a estratégia, às vezes, no meio do caminho, né? Total. É enxergar exatamente uma outra perspectiva. Olha, vamos por outro lado. Já aconteceu isso comigo também. Às vezes é um corretor, às vezes é um advogado, às vezes é a esposa, um parente, é alguém que precisa entrar no jogo, né? E você se conectar com a outra pessoa para chegar e para abrir abrir o coração daquele proprietário. E fora a ciumeira quando são famílias grandes. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, o João que está representando a família daquele terreno, ele falou que por ele está fechado, está tudo certo e tal. E aí o corretor mais inexperiente, ele fala, nossa, está tudo certo e tal. Quando ele vai ver, são 10 herdeiros. E o João não fala com o Pedro, que é primo. Eles são brigados. E aí quando você vai ver, para valer mesmo, é 50% para cada parte ali. Aí você tem um problema, porque aí às vezes aquela parte fala, não, esse é o corretor do João, eu não vou falar com ele. Sim. Então uma das dicas que eu dou é, entenda antes de começar a soltar a proposta, quem são as peças fundamentais da família, quem decide, se é o João, se é o Pedro, a Maria, tal, e tente trazer sempre todos para a reunião, para estarem na mesma página. Porque às vezes você vai negociar com um até o final, quando vê o outro que decide ou o outro que fala não. E aí dá problema. É verdade. Você já pegou casos assim de famílias que tem brigas internas, mas que eles não conviviam, que não dava para levar para uma reunião todos juntos? Eu tive um caso terrível de uma situação de uma empresa muito grande, que a empresa ia bancar todos os inventários, eram 9 inventários, eles gastaram R$1 milhão para fazer os inventários no risco, no tempo de resolutiva. Uau. E a família não se falava, era uma família muito briguenta, eram 4 partes, e aí uma das tias, ela tinha um problema que ela era muito brigada com o pai, com o irmão, na realidade com o irmão, né, que faleceu, os sobrinhos dela. Sim. Eles não se falavam. A gente conseguiu unir todos até o momento de uma minuta, andou muito, e aí, infelizmente, um pouquinho antes da assinatura da minuta, eles brigaram por besteira, porque a tia começou a falar coisas do passado do pai na mesa de reunião. Meu Deus. E aí começou a discutir, falou que emprestava dinheiro. Pra você ter ideia, falou até de dinheiro do velório. Nossa, cara. No meio da mesa da reunião. No meio da mesa. A gente tava pra assinar. Literalmente pra assinar. Essa é uma situação e aí, desafiadora, hein? E aí ela quis cobrar o dinheiro. Ela quis cobrar o dinheiro de várias coisas que ela tinha cobrado do irmão, né? Na época, que já tinha falecido há uns 8 anos. Ela fez correção disso. Absurdo. Nossa. Absurdo. E a gente até teve a habilidade de falar, não, a gente dá um jeito, a gente acerta isso com a senhora. Que era um valor lá X, não era nada absurdo, mas era um valor. A gente já conhece como funciona incorporadora, comissão, etc. A gente ia tentar se juntar ali para resolver. Ela falou, não, tem que sair do meu sobrinho isso porque foi deles, tal. E aí acabou o negócio. Aí vira uma coisa, porque assim, eu acho que esse é um dos maiores desafios da gente que trabalha com negociação de terreno, porque pega muitas famílias, né? Herdeiros, imóveis que geram famílias, gerações diferentes e tal. E quando tem algumas rusgas assim que... Eu já peguei casos também, que parece que resolveu, mas chega em algum ponto sensível ali, se traz uma situação, traz alguma coisa do passado, histórias que a gente não conhece, né, Feola? Às vezes a gente não conhece toda a história. E aí vem uma informação nova ali que pode colocar. Então, a pessoa precisa estar ciente disso. Pode sim ter algum problema que não coloca o negócio então, a perder. Então, família tem que tomar muito cuidado. Sócios, até um pouco mais fácil quando é sócio brigado, porque os sócios têm uma cabeça mais profissional, eles querem resolver, é mais fácil até. Agora, a família é um problema. A gente tem que sempre estar atento, e é o que eu falo, não adianta só ler a matrícula, tem corretor que manda a matrícula, tá tudo limpo, tudo maravilhoso. Não, procure entender, eu falo, pergunte a história do imóvel, pergunte a história da família, quem que assina, quem não assina, quem que são as peças principais, vai trazendo todo mundo. Eu gosto de trabalhar muito em dupla, em negociação de terreno, sim, porque às vezes é bom você inverter, às vezes é bom você colocar a Luciana, uma corretora parceira minha, o João da Silva, o fulano, tal. Por quê? Porque às vezes você se desgasta, é muito tempo em negociação junto. E às vezes tem isso. O Pedro, que é o camarada dono do terreno, que é o primo do outro, ele tá muito próximo a mim. Então, de repente, o outro vai falar, não, peraí. Esse cara já tá vendido. Né, já tá vendido. Então, é melhor... mudar a interlocução. Então, tem que sempre ter atenção. Eu brinco que a gente tem que ser igual ao FBI, né? O FBI dos Estados Unidos. Tem que estar investigando tudo. Investigador. Esse é um dos mindsets do bom negociador, né? Tem Você sabe que eu
eu faço um evento, tem uma imersão sobre negociação, né? O tema principal, mas aí eu abro muitas vertentes e o foco principal não é técnica especificamente. A gente fala bastante de técnica, mas é exatamente ampliar para essas questões que não são tão visíveis, mas que atrapalham a performance, né? Então, tem toda a questão emocional por trás e tal. E uma das coisas que eu falo muito é sobre a mentalidade do negociador. Tem que ter esse viés de investigador, senão você perde muita oportunidade, né? Então, uma das características é exatamente essa, de você tá querendo cavar sempre mais informação, porque às vezes, aí, em algum momento, vai vir uma informação de ouro, que vale ouro ali no negócio. Não tenha dúvida. E lembrando que nós não vendemos um produto técnico. A gente não vende ali um parafuso. Exato. Que o camarada, quantos parafusos você quer? Não sei quantas dúzias, etc. Né, tal. Não é isso. De que ele é feito tal. Ali é uma questão mais de número, quantidade e tal. Concorrência e tal. Agora, a gente trabalha com muitas coisas que fogem da nossa mão. Principalmente a história de quanto vale o meu terreno? Né? Cada um pode pedir o que quiser. Sim. Então, a gente tem que mostrar quanto vale o terreno na prática, porque cada um pode pedir o que quiser, mas o que realmente fecha a conta? O que dá para pagar? Então, avaliação, por exemplo, de terreno, de imóveis, avaliação é uma coisa que me assusta muito. Eu vejo muitas avaliações. Nossa, às vezes atrapalha. Às vezes não, acho que a maioria das vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Já peguei muitos casos e também. assim, eu falo até porque eu sou engenheiro civil, eu já fiz avaliações. Só que assim, eu acho que a maior avaliação que existe, a melhor avaliação que existe é a prática, é a real. É quando você pega 3 incorporadoras e fala assim, quanto vale este imóvel? Aí você vai ter ali 1,10 e 0,9. Tem um desvio padrão ali, tem um mínimo para mais ou para menos, mas não vai ter milagre. Mas quem está avaliando é quem de fato vai produzir naquele terreno. Que é o valor que ele vai gerar. Quanto que se produz, né? Quem vai dizer é quem está de fato empreendendo ali, né? Exato. E tem as questões emocionais, apego. Eu tô com um caso de uma senhora de 97 anos, que ela é super lúcida, ela dá um baile em todo mundo, ela foi o único imóvel... 97. Ela foi o único imóvel que não vendeu numa esquina, num terreno de 2.500 metros. Uau. Ela não vendeu, ela tem 100 metros de terreno. Meu Deus. Ela não vendeu, ela vai ficar lá. A gente tentou de tudo. E eu sou uma pessoa que eu não fico forçando a barra. Se a pessoa não quer, é óbvio que a gente vai tentando ter argumentos. Mas eu não sou aquele cara que vai ficar aí sozinha, vai cair, né, o teu imóvel e tal. Mas a própria família tentou orientá-la, mas ela não quer, ela não tem herdeiros, só tem sobrinhos e tal. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você tirar isso da cabeça. Aí não é um problema de número. Não é pagar $1 bilhão, nem pagar R$10. O problema é emocional, é o apego. Sim. Então, isso é o mais difícil que tem, você tirar esse apego. Apego, cara, o apego emocional. Você já pegou casos desafiadores, assim? Alguma outra história que você se lembra? Extremamente. Eu já tive situações, tem um caso famoso, né, que a gente pegou uma pessoa que faleceu vários familiares dentro daquela casa. Então ela era apegada, a mãe faleceu, a avó faleceu, a irmã faleceu. Então tinha foto, naquelas fotos de antigamente, de todas as pessoas da família. Então ela mostrava que era minha mãe, minha tia. Então ela chorava, por que eu vou sair daqui? Eu sinto elas aqui ainda e tal. Demoramos 7 meses para conseguir entrar na casa. Entrar na casa? 5 meses, na realidade, 5 meses para entrar na casa, e depois a gente conseguiu devagarzinho quebrar esse leque, depois a gente conseguiu negociar, mas foi muito difícil. Aí foi, ela no final... Foi. Olha aí, a paciência, de novo. Mas imagina 1 ano você praticamente esperar essa casa, esse imóvel, né? 1 ano, e os vizinhos já assinados. Nossa, como é que você vai uma administrar, gestão de expectativa, de administrar... E os vizinhos xingando eles, falando, você vai fazer eu perder o negócio, tal, eu preciso vender, tal. E eles não precisavam, só que não é que não precisavam, porque eles estavam numa zona de conforto, era uma questão mais emocional. Depois a gente conseguiu quebrar esse clima, né, e tirá-los de lá, obviamente, naturalmente. Mas você teve que administrar a expectativa dos outros e respeitar o timing dessa pessoa, né? Por mais que você dê uma forçadinha aí,
não adiantava forçar a barra mais, entendeu? Ali você tinha que mostrar por outros elementos, outros argumentos. Então, a gente mostrava para eles, poxa, começa uma vida nova, vai para uma outra casa, a família foi importante, sua mãe foi importante, sua irmã foi importante, mas assim, a vida precisa seguir. E ela tinha uma filha, aí eu vi a conexão, a filha dela fazia uma faculdade de enfermagem, aí eu comecei a ir pela filha, falando assim, poxa, por que você vai ficar aqui? Né, vai sair prédio do lado, tal, vamos, né, pensa, vocês vão para outra casa, vocês vão ganhar um dinheiro bom, vai comprar uma outra casa nova, uma vida nova, uma energia nova. Eles eram muito difíceis, assim, é tudo móveis velhos, da época da mãe. Sim. Então, você sente, né? Eu falo essa palavra sentir, eu falo que o verbo sentir, quem me conhece no dia a dia sabe, eu falo que o verbo sentir, ele tá meio apagado do mundo atual. O verbo sentir ainda é muito importante. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender como é que está o timing e olhar as pessoas, sentir as pessoas. Ver, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu não estou? Sentir é treinamento também. Total. O verbo sentir é treinamento. Total. Então, com tanta tecnologia, inteligência artificial, etc e tal, a gente precisa dar uma recuada e ver se a pecinha que coloca os inputs ali, se ela está fazendo o filtro certo também, sim, né? Sim. Porque o nosso mercado é assim. Eu falo que o mercado de terrenos é o mercado menos tecnológico que tem do mercado imobiliário, é a área do mercado imobiliário menos tecnológica. Obviamente que tem vários aplicativos, vários sites que te ajudam várias informações, etc e tal, mas negociar mesmo no dia a dia não existe. Não tem jeito. Não e existe. A presença faz toda a diferença. Total. Então é o menos tecnológico e é o que mais talvez seja o rentável para o corretor, porque as comissões são altas. As comissões de negociar terrenos, principalmente nas capitais, são altas. Só que a pessoa tem que entender isso. Demora muito. Às vezes você trabalha 30 terrenos para fechar um. Sim. Taxa de conversão é baixa. Sim. Concorda, André? Totalmente. Quantos terrenos você trabalhava para fechar? É baixíssima a conversão, cara. É baixíssima. Você tem que olhar muito o negócio mesmo. Você vai, é abaixo de 10% a conversão que você... É menos. Eu soube de uma incorporadora grande que analisou 480, uma coisa assim, de terrenos há 2 anos atrás, para valer. Eles analisaram 480 terrenos num ano, com toda a equipe deles e tal. 1%, fecharam 2%. 3 ou 4 terrenos, 1%. Escrituraram 3 ou 4 terrenos. A de escritura é por aí mesmo. Escritura é isso. De 1 a 3%, cara, do que você analisa, do que você olha. Basicamente as pessoas assim, acham que trabalha 2 terrenos, muito trabalho e tem que conversar com muita gente. Você usou uma ferramenta aí nesse negócio que você comentou de convencimento que eu achei interessante. Você trouxe clareza para quem estava do outro lado, para essa proprietária, para a filha dela, né, como você comentou, das recompensas que aquele negócio poderia trazer, né? Ou seja, você mostrou um cenário de possibilidades ali, de frutos que aquele negócio poderia gerar e tal. Então isso trouxe, de certa forma, provavelmente trouxe uma segurança para ela fazer aquele negócio, né? Isso também é importante, né, numa negociação. Então você conseguir mostrar um cenário de recompensas que a pessoa vai ter com aquele negócio, né, do que ela pode fazer, né, depois de fechar aquele acordo. Às vezes a pessoa não está enxergando. Ela está enxergando uma situação limitada ali, né? Só tá presa no emocional de não, eu vou me desfazer, eu vou perder minha casa. Ela não é da mas área olha que também. Você vai ganhar. E porque ela não é da área também. Aí que tá. Aí não é só emocional, ela não é da área. Então ela não entende algumas coisas. Falta conhecimento também. Então, por isso que a gente precisa mostrar para ela. E as pessoas tendo informações, o medo, a história do medo. O medo... por que as pessoas têm medo? Porque é falta do conhecimento. Né? Em tudo na vida, o medo é falta de conhecimento. Então, quando você começa a ter entender melhor o que acontece, você vai perdendo o medo. Até de voar de avião, por exemplo. A pessoa vai entendendo como é o processo de voar de avião, né? Ela vai perdendo medo, ela vai entendendo que a turbulência faz parte de um voo, etc e tal. Eu falo porque eu amo aviação, tenho tantos amigos, cresci com vários amigos que são pilotos, etc e tal. E assim, é esse exemplo. Então você vai aprendendo o porquê e vai tirando o medo. Sim. E a negociação do terreno é a mesma coisa. A pessoa vai entendendo mais algumas questões técnicas e financeiras também, que ela começa a entender. Ela fala assim, puxa, não dá para eu pedir 20 mil reais o metro quadrado, porque aqui não dá. Ah, por que o camarada do quarteirão da frente vendeu por 20 e vocês estão oferecendo 10? Porque o zoneamento é outro. É isso. Né? Então tem que explicar isso. Sim. E não é só olhar zoneamento. Tem muito corretor que acha que é só olhar zoneamento que está resolvido. Tem tanta variável aí, né? Aeronáutica, gabarito de altura, tem
tombamento, tem ambiental, tem não sei mais o que, tem N coisas. Então, as pessoas precisam olhar macro. E às vezes vai ali também no micro. Exatamente. Muito bom, Fel. Estamos caminhando aqui para o fim. Me fala uma coisa, você tem algum grande erro que você tenha cometido em alguma negociação que te marcou, assim, que você aprendeu, falou, cara, isso aqui, nunca mais eu cometo esse erro, essa gafe ou algo que te pôs algo a perder, eu negócio acho que hoje eu falo menos coisas que eu não conheço. Tá. E antes, quando eu era mais jovem, né, assim, iniciando a atividade de intermediação e tal, eu falava um pouco mais do que devia. Então, cometi erros sim de falar bobagens. Uma vez eu falei que ali dava para construir, aí o próprio dono do terreno falou, não, de jeito nenhum, aqui do lado tem um tombamento que pega envoltório, o cara era arquiteto, começou a me dar uma aula, eu falei, puta vida. Vacilei. Logo no comecinho, assim, eu sabia que tinha algumas restrições, mas eu não imaginava que aquilo afetava tanto. Então eu falei, peraí, então eu preciso ir mais preparado para as negociações. Legal, então, bom aprendizado. Né, então a gente precisa ter sempre essa atenção. Eu acho que é natural, isso tudo a gente vai criando casca, né, André? A gente vai criando casca e eu acho que o mais importante não é só a questão dos erros, é a gente administrar as frustrações. Principalmente os corretores mais novos e até os experientes. Sim. Da gente saber que o negócio pode cair a qualquer momento, enquanto não está escriturado, não está vendido. Né? Então tem que ter muito esse cuidado. Então hoje eu falo que às vezes sim, eu durmo chateado por perder alguns negócios, mas eu não fico remoendo. Passa rápido. Rápido. Isso. 2 dias depois eu já estou atrás de outro. Não fica se prendendo. Já estou atrás de outro. E outra coisa que o corretor precisa aprender. Confie. Se você está com um parceiro ali do lado, confie. Não fica aquele negócio de, será que o cara vai me dar chapéu? Ou você dá a mão ou não dá. Porque contrato de parceria, contrato de sei o quê, é lindo, maravilhoso. Mas se o cara for picareta e quiser te enganar, mesmo com o contrato ele vai te enganar. Óbvio que a gente tem que fazer o contrato, etc e tal, dependendo da situação. Você vê, eu com as incorporadoras, eu faço o contrato de intermediação quando o negócio já está andando. Eu não fico mais, eu não estou mais naquela de, tem que fazer cada área um contrato de intermediação para aquela incorporadora X. Não, eu confio tanto nos incorporadores que eu trabalho, que eu mando. E às vezes eles falam, já recebi essa área. Aí eu falo, você pode só me falar por que você não avançou? Porque aí eu não perco tempo naquela área. Legal. E o pessoal fala, os donos são difíceis, só faz leilão, tem um problema ali grave, tem não sei o quê. Aí você vai fazendo a confiança com os incorporadores, vão virando amigos, que eles te ajudam também. Relacionamento, né? Total relacionamento. Então é isso, se associe com pessoas que têm princípios, valores, que você confie. Isso. Né, Fiola? Senão não vale a pena trabalhar. Se não confiar, não vale a pena. Se você sentiu que não tem confiança, eu já deixei de fazer parceria com pessoas que eu falei, não, esse camarada tá muito questionando, tá muito em dúvida, eu preferi falar não. Olha aí, ó. História do não, Olha né? só, o não às vezes é muito mais importante também, né? Você não... saber falar não, cara, e sair fora de negócios que vai te gerar um problema em algum momento. Principalmente os corretores que estão começando, eles acham, vou vender uma usina hidrelétrica, não sei o que tal, vou ganhar bilhões. Vai com calma. Será que se eu tenho network é para atingir um camarada que vai comprar uma usina hidrelétrica? Será que tem, né? Tô pensando alto, falando uma bobagem aqui e tal, né? Um shopping center, é muito comum, tem corretor. Será que eu tenho networking para chegar num dono de shopping? Se o cara tá começando, será que não é melhor, com todo respeito, começar menorzinho? Vamos fazer ali terrenos menores no meu bairro tal. E eu vou crescendo, eu vou pegando confiança, vou conhecer o dono da padaria que tem vários imóveis, vou conhecer o dono daquela loja que tem vários imóveis. Vai criando conexões ali vai crescendo devagarzinho. É natural. Perfeito. E o não é importante falar. Eu falo hoje muito não. Muito não. Objetivo tal, eu falo não. Porque eu sei que aquilo só vai fazer eu perder tempo. Então, não que eu não confie no negócio, mas às vezes não é o meu perfil de negócio. Né? Então, isso é sabedoria. Então aí você tem que saber falar não. Então, corretores que estão começando, não queira abraçar o mundo. Vai na certa e faça parceria no começo. Faça parceria, é melhor ganhar, dividir para multiplicar. Perfeito. Olha, assim,
eu perdi a conta de quantos ensinamentos, quantas lições aqui hoje. Eu falei que ia ser poderoso, o Feola já tem são anos e anos de experiência, é um poço de conhecimento, já de sabedoria nos negócios. E te agradeço, Feola. Obrigado. A gente podia falar mais algumas horas aqui, não tenho dúvida nenhuma, porque a história não falta e aprendizado e habilidade e lições também não. Quem sabe a gente não marca uma próxima aí pra gente com certeza. continuar. Só tenho a agradecer e estou à disposição, né? Eu sou uma pessoa super acessível, LinkedIn, Instagram. Pô, te agradeço Quem muito. precisar alguma dica, alguma coisa, a gente tá sempre por aí. E só tenho a agradecer que é importante a gente esvaziar o copo. Eu sempre falo isso. É isso, transbordar. Para beber água limpa, para a gente poder ter novos conhecimentos, a gente precisa auxiliar, tem que esvaziar, tem que transbordar, é isso aí. O copo. Isso é o princípio. Obrigado, muito bom. viu, André? Obrigado a você, foi prazerzaço. Prazer todo meu, viu? Obrigadão. Obrigado, viu? Obrigado por tudo, viu?